Gente querida, chegou a hora então de responder uma pergunta de uma pessoa muito querida que nos acompanha, tá junto com a gente, que é a querida Cláudia. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, tá cortando um pedacinho aqui, mas a gente vai. Deixa eu ver aqui, só clicar aqui e levar para cima. Pronto. Bom, quando finalizamos um casamento de 31 anos, é normal vir flashes do ex, mesmo após 2 anos de término. Estou passando por essa situação, porém não nego, entendo que são processos. Bom, antes de qualquer coisa, parabéns pela sua coragem por admitir algo que acontece sem a nossa permissão, porque pensamentos, memórias, gatilhos mentais, né? De repente você Cheiros, está né? passando perto de um lugar que você já esteve tanto nesse lugar com uma outra pessoa que é natural que venham flashes na sua memória, ou às vezes você está dormindo, né? E no momento que a gente está dormindo, inconsciente, a nossa mente gosta de brincar com as memórias. E muitas vezes você pode lembrar do ex, você pode ter experiências dentro dos sonhos com o ex também. Então, isso faz parte. Ninguém consegue apagar uma história de 31 anos. Pensa assim comigo. Vocês levaram 31 anos para construir algo e para entender que aquele algo tinha o seu ciclo finalizado. Foram 31 anos criando raízes, 31 anos de experiências positivas e negativas. Então, não são 2 anos de término que serão capazes de cancelar 31 anos de relacionamento, né, meu amor? Sim, muitas vezes cheiro. Às vezes, quando você está conversando com uma pessoa, você vai lembrar dos trejeitos. Ela fala, nossa, essa pessoa aqui tem os trejeitos do meu ex. Muita coisa pode acontecer, mas são processos mesmo. Mas de acordo com o tempo, isso vai acabando, né? Sim. Porque você vai vivendo outras experiências, vai vivendo outras coisas, e aí os cheiros, os lugares, vai ficando para trás. O problema é o que você sente. Você sente uma angústia, você sente um carinho, você sente saudade. Então é a questão dos sentimentos. Sim. E daí entra também a questão do superar o término do relacionamento. O que significa superar o término? Não significa de forma alguma esquecer o que você viveu com a pessoa. Sim. Não significa eliminar esses pensamentos, porque esses pensamentos não estão vindo porque você está cultivando. Eles vêm involuntariamente, eles vêm simplesmente porque eles querem vir, pronto, acabou. Então veja, quando a gente termina um relacionamento e a gente vai passar por um processo de superação desse término, não pense que essa superação significa isso, amnésia. Não, a superação, ela significa que você vai lembrar daquilo, mas aquilo não terá um poder de causar dor sobre você. Essa é a verdadeira superação do relacionamento. Ou seja, eu lembro de tudo, mas aquilo já não mexe mais comigo, aquilo já não faz o meu coração doer. E aí, eu posso falar, por exemplo, de carteirinha, que existem várias coisas que aceleram esse processo de superação do relacionamento. Eu sei que alguns psicólogos podem me bater nesse exato momento, né? E eu sei também que não é ideal que você termine um relacionamento e já comece outro. Nós somos a favor também de que você dê um tempo ao tempo e assim por diante, né? Viva o luto desse relacionamento que acabou. Mas é inegável que a partir do momento que você começa um novo relacionamento, várias memórias de alegria, de prazer, de satisfação que você tem com essa nova pessoa, Até comparação também. você vai naturalmente deixando com uma velocidade ainda maior essas memórias para o passado. Então não estou dizendo que você vai se relacionar para esquecer o passado. Não é isso. Eu só estou dizendo que é uma consequência natural.
Quando você tá solteiro, quando você tá sozinho, às vezes dá aquela bad de caramba, eu sei que eu terminei aquele relacionamento, mas pelo menos no domingo à tardezinha, que é aquele momento meio depressivo, né, que todo mundo passa, pelo menos nesses momentos eu tinha alguém ali para assistir uma série comigo, pelo menos eu tinha, né, alguém ali para ocupar um espaço dentro da casa, né? Então é natural, pelo amor de Deus, pensar isso é natural, gente. É natural. Vamos normalizar que esses sentimentos eles aparecem. A gente pode ter vivido um relacionamento horrível no passado, mas nessas horas a gente só lembra da coisa boa. Verdade. Porque a gente está, de alguma forma, solitário mesmo, né? A gente tem um espaço ali do outro lado da cama ali que a gente gostaria que fosse preenchido. Então, normalizemos esses sentimentos, normalizemos essas memórias, normalizemos essa falta que o outro nos faz, mesmo sabendo que aquele ciclo acabou. Ponto final. E vamos normalizar também a consciência de que quando a gente encontra uma pessoa que nos ama, que nos respeita e a gente respeita de volta e a gente ama de volta, que nos admira e a gente admira, quando a gente começa a construir uma nova história com uma outra pessoa, esse processo de superação, ele é mais rápido. Ele é mais rápido. É inegável. Tá? Nós não somos a favor do superar um amor com outro amor. Não faça isso para superar o amor. Mas saiba que é assim que acontece. Isso. E aí, a própria mentalidade, a própria capacidade cognitiva faz o resto do processo. Porque conforme o tempo vai passando, a sua memória vai sendo preenchida com novas memórias, com novas sinapses neurais, com novos sentimentos de prazer. E você não é uma pessoa capaz de ficar tanto tempo assim preso no passado. Né? Se você for uma pessoa minimamente saudável, você naturalmente vai dando lugar a essas novas memórias. E isso vai ficando cada vez mais para o passado. Deixa eu dizer uma última coisa. Ainda hoje, mesmo a gente já tendo um relacionamento de mais de um ano e a gente viveu uma experiência de muito amor, de muita reciprocidade, de vez em quando vem esse tipo de pensamento na minha cabeça. De vez em quando vem aquela memória, mas olha que interessante, nenhuma memória que me vem mais vem carregado de dor, vem carregado de angústia, me deixa para baixo. O meu amor nunca vai presenciar eu assim, cabisbaixo, pensando, sabe, no passado. Sabe por quê? Porque a memória vem, mas ela não vem mais carregada com dor. A Cláudia colocou aqui, entendi, e colocou sim, involuntário, exatamente. Então a gente tem que normalizar. Se é involuntário é porque a gente não pediu para aquela memória estar ali. A gente não pediu para acessar aquilo. Aquilo simplesmente veio. Assim como outras memórias simplesmente brotam, né? Você acabou de tocar num assunto que me lembrou de outro assunto e a memória veio. E é assim que acontece. E tem coisas que a gente lembra, coisas de infância, né? E Sim. A gente não está vivendo aquilo. Exatamente. E então é o sentimento que traz aquilo lá. Então só toma cuidado com isso, dos seus sentimentos. Sim. E a Cláudia colocou aqui também, tive um pretendente e percebi que ainda não estava preparada para esse relacionamento e me afastei. Então, isso é interessante a gente pensar sobre essa questão de preparação. Quando é o momento de ter um novo relacionamento? Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, não sendo naquele momento logo após o término, eu acho que não tem regra, sabe? Eu acho que a gente deveria evitar ter um relacionamento logo após o término, porque a gente tem que viver o luto. E viver o luto pode significar passar um mês ali se despedindo daquela história, né, fechando aquele ciclo. Às vezes leva um tempo, ainda mais quando tem filho envolvido no processo, quando você ainda tem que lidar com o seu ex todo mês, que ele paga a pensão, ou tem que decidir coisas em relação à criança. Então, assim, é natural que nos primeiros meses, eu diria ali 3, 4, 5 meses, né, evite começar um novo relacionamento, viva essa experiência do luto.
é a fase em que você vai jogar as fotos fora, etc, etc. A partir desse momento, eu não acredito que você precise ficar esperando a vida inteira para um novo relacionamento. E vou dizer mais, você nunca vai se sentir 100% preparado para nada na vida, gente. Verdade. Você nunca vai se sentir 100% preparado para um novo emprego. Você nunca vai se sentir 100% preparado para ser mãe, para ser pai. A maior parte das coisas da vida, a gente aprende assim, enquanto a gente vive a experiência, sabe? Então, se você ficar esperando, quando eu me sentir preparada, dificilmente você vai se sentir preparado 100%. Porque o outro sempre vai ter coisas que te desagradam. Você vai começar a conhecer uma pessoa, daí a pessoa vai ter defeitos que o ex-marido não tinha. E vai ter qualidade que o ex-marido não tinha também. E às vezes coisas que o ex-marido era ótimo e você não tinha nenhum problema, o relacionamento atual vai te trazer aqueles problemas que o ex não trazia. Então veja, todo relacionamento novo é único. Então você vai ter que aprender a viver essa história inteira, de maneira inteira, sabe? Sem ficar fazendo comparações. Então, enquanto você continua fazendo comparações ao relacionamento anterior, esse relacionamento atual não tem como ir para frente, porque você está se relacionando com o atual, mas na verdade tratando ele como você estaria tratando o seu ex. Então a importância de você tratar o atual como o atual. Zerou, agora é uma nova vida. Vamos ver o que nós podemos construir juntos nesse relacionamento, porque esse relacionamento vai ter características próprias, ele vai ter a sua idiosincrasia, o seu modo único de ser, e é a partir daí que você vai escrever uma nova história, né? Sim, é verdade. Você viveu, meu amor, antes de mim, você viveu muitas histórias lindas de amor, de respeito, de carinho, de cuidado, mesmo tendo esses relacionamentos se encerrado em algum momento, mas teve momentos muito bons, etc e tal. Mas cada relacionamento foi único, não foi? Sim, cada relacionamento teve os seus pontos bons e seus pontos ruins, né? E ela tá falando aí que não se sente pronta, não se sentiu pronta. Quando eu conheci o Rodrigo, eu estava assim, bem comigo mesma, não sentia mais nada pelo meu ex. E eu não estava procurando alguém para me relacionar, mas eu estava aberta. Se encontrasse alguém, se uma pessoa viesse legal, uma pessoa que me acrescentasse, eu daria uma chance. E no começo era muito difícil para eu me entregar totalmente. Eu sempre quando a gente começou, né? Ele fazia as coisas pra mim e eu falava, é porque... É começo. É começo. Ele fazia algumas coisas legais assim, é porque é começo. E agora eu vejo que não é o começo, é o jeito dele de me tratar dessa forma. Então a gente tem que se jogar. Se eu lá na frente, se eu lá atrás tivesse pensado, eu não vou me entregar porque eu tenho medo, eu não estou totalmente pronta, aí eu não estaria vivendo essa história tão bonita que eu estou vivendo hoje. Então, a gente se joga, vai montando o nosso avião e vai decolando lá na frente. É isso. A gente vai consertando o avião. Consertando o avião. Enquanto ele está em voo. Foi isso que meu amor quis dizer. Se joga. Isso aí, se joga. Enquanto a coisa estiver acontecendo, você vai, então, né, cuidando das dificuldades um dia de cada vez. Então, você começou a conhecer uma pessoa, beleza. O que hoje eu estou disposta a me dar para essa relação? Bacana, legal, hoje. Eu consegui isso hoje, beleza. Deu um passinho legal, né? Pode não parecer muito para outras pessoas, mas é o passo que você conseguiu, beleza, isso. Legal. Amanhã dá o segundo passo, depois dá outro passo. Opa, apareceu um problema. Vamos lidar com esse problema? Isso. Vamos tentar não generalizar e achar que a vida, o relacionamento acabou por causa desse problema. Não, vamos lidar com esse. Vamos ver se a gente consegue. Vamos juntos, né, conversar sobre esse problema, encontrar uma solução. E é isso, é assim que a gente vai vencendo os nossos traumas, sabe? Às vezes a gente tá tão machucado com aquilo que aconteceu no passado que a gente
fica na defensiva, né? Acontece alguma coisa semelhante ao outro relacionamento, a gente já se fecha. Isso, na verdade, é um movimento de autodefesa. Mas se a gente tiver coragem de olhar para isso e entender, poxa, isso aqui é um novo relacionamento. Eu não vou repetir ciclos, eu vou procurar aprender com aquilo que eu vivenciei, vou ser honesto com o outro. Às vezes vale a pena sentar, conversar, falar, amor, eu vou dar um exemplo, por exemplo, prático, né? Teve um momento do nosso relacionamento em que eu estava assistindo televisão, etc e tal, e o meu amor veio na minha direção com uma certa intensidade, dizendo assim, eu não, se for desse jeito, não dá pra mim. Bem lá no comecinho do relacionamento. Porque eu prometi pra mim mesma que eu não vou mais mendigar a atenção de ninguém. E olha que interessante. Essa fala dela era uma fala da dor dela, era uma fala daquilo que ela vivenciou no passado, porque ela viveu tantas situações em que ela mendigava amor, mendigava atenção, que uma situação semelhante ao que aconteceu no passado ativou esse gatilho e ela já reagiu de uma maneira desproporcional a partir da própria dor. Daí a gente sentou, conversamos, ela refletiu e ela foi percebendo que aquilo era uma coisa muito mais dela do que da nossa relação. Tanto que isso nunca mais se repetiu, né? Por quê? Porque todas as vezes que ela senta para conversar sobre um determinado assunto, eu sempre estou lá para ouvir, eu estou lá com 100% da minha atenção, porque se é importante para ela, é importante para mim. Mas olha, no começo, enquanto a gente ainda estava lidando com os nossos traumas do passado, com as dores do passado, a gente precisou passar um tempo de adaptação e conviver com certas reatividades que faz parte do começo, né, de adaptação de todo o relacionamento. Então, eu estou citando uma coisa dela, mas eu poderia também citar algumas coisas minhas, medos meus. Meu Deus, no começo do relacionamento eu não queria me desgrudar dela de nenhum tipo, de nenhum modo. Eu tinha um certo medo de ela simplesmente ir para a casa da mãe dela, porque de alguma maneira aquilo representava uma certa codependência, eu tinha medo de perder ela. Então, assim, alguns gatilhos, assim, de que, Rodrigo, se segura, Rodrigo, que negócio é esse? Que possessividade é essa? Então, e eu fui percebendo que isso não tinha nada a ver com ela, tinha a ver comigo, com a minha história. Eu já fui tão infeliz no relacionamento que eu não queria perder a felicidade que eu estava sentindo naquele momento. E algumas atitudes independentes dela, que são absolutamente saudáveis, naquele momento eu estava tendo dificuldade de desgrudar. Estava tão bom do jeito que estava, que eu estava tendo dificuldade de dizer, olha, tem o seu espaço, né? Absolutamente normal. Mas aos poucos eu fui percebendo que isso não era problema dela, isso era problema que eu tinha que resolver com as minhas memórias dolorosas do passado. Verdade. É tudo uma questão de adaptação, né? Exatamente. E, portanto, a gente quer perguntar isso para vocês. Vocês que estão aqui ao vivo, vocês que estão aqui assistindo tempos depois dessa live, quais são as coisas dolorosas do passado que ainda te influenciam nos seus relacionamentos atuais? A Cláudia falou de pensamentos, de ideias que aparecem do nada, de memórias que aparecem do nada. Coloque aqui nos comentários abaixo o que é que você tem vivenciado, que você diz, olha, eu preciso me desvencilhar disso para eu viver uma nova história de amor, tá bom? A gente vai responder todos os comentários, porque a gente adora participar da vida de vocês e de alguma forma dar uma contribuição a ela.